Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Amém. Nosso pastor Moisés não pôde estar conosco neste momento. Ele está com os nossos irmãos ali na igreja do Ribeiro de Abreu. Ele e a missionária estão lá, por isso que eles não puderam estar aqui conosco hoje. Te convido a abrir a palavra de Deus. Obrigado. No livro de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10, no verso 38. Nós ainda estamos na série de casas, falando sobre casas que Cristo passou. E hoje nós vamos falar da casa de Marta e de Maria. Amém? Lá diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pai, esta é a tua palavra na qual vamos meditar nesta noite. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque entendemos que é um grande privilégio estarmos aqui ouvindo do Teu Evangelho. Por isso que o Senhor encontre em nós corações abertos e dispostos a Te ouvir, a ter um tempo especial contigo nessa noite. Te peço, Senhor, ministra em nossas vidas, ministra em nossos corações, em nossos entendimentos, para que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra que é viva e eficaz. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar já ensinando dois sinais que eu aprendi um pouco antes do culto. Um desses é Marta. Marta. E este é Maria. Isso, acertei. Mzinho. M, Maria, M de Marta. Fixo. Corrigindo. Fixo. Nós vamos falar sobre essa casa que tem a alegria de receber Jesus. Para o contexto aqui, Maria e Marta são irmãs de Lázaro. As duas, a palavra lá em João, no capítulo 11, no verso 5, vai dizer que tanto as duas quanto Lázaro eram muito amadas por Deus. Ou seja, não apenas discípulos ou conhecidos de Jesus, mas sim pessoas que ele considerava verdadeiros amigos. Então, tanto Marta quanto Maria eram muito amadas, amigas de Jesus. E, no contexto aqui, nós vemos Jesus chegando ali aonde elas moravam, elas hospedam ele, e a gente vai ver que no ato de receber essa visita, cada uma vai ter uma reação de como recebê-los, como receber Cristo em casa. Enquanto Marta, ela se preocupa ali com todos os ofícios da casa, com tudo que estava acontecendo, tudo que precisava ser ajeitado, Maria, ela vai se preocupar única e exclusivamente com a presença do Senhor. O que a palavra de Deus diz é que ela se assenta para poder escutar as palavras de Jesus ali naquele momento. Se nós formos parar para reparar, nenhuma das duas está fazendo nada de errado. Mas no final das contas, nós percebemos que Deus, Ele quer apresentar para a gente, através dessa passagem, algo que é não só simplesmente
bom ou importante, mas sim o mais importante. Não é assim que ele termina o verso 41 dizendo, na verdade, o 42 dizendo: todavia apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Então, o que nós precisamos entender com este texto é que Deus, Ele tem algo de excelência para as nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos entender o que é mais importante. E diga comigo assim: o mais importante é ter Jesus em casa. Nada disso aconteceria se antes elas não tivessem recebido Jesus em sua casa. Então, o primeiro passo que eu tenho que dar em minha vida é colocar Jesus para dentro dela. Saber recepcionar Cristo dentro de mim. Não é assim que elas começam? A Bíblia vai dizer que elas eram amadas, que elas eram amigas de Jesus. Então, recebê-los em casa era fácil, tanto Jesus quanto seus discípulos, quanto seguidores que estavam ali, alguns curiosos também. Não é à toa que Marta está agitada, porque a casa provavelmente estava cheia, com a presença de Jesus. Só que nós vamos entender aqui algumas coisas que são importantes, fundamentais, para receber bem alguém em casa. Porque não basta eu apenas abrir a porta e colocar Jesus para dentro. Acredito aqui que todos já tiveram, em algum momento da vida, uma experiência de receber uma visita em casa. Você recebe uma visita em casa, coloca ela ali acomodada no sofá da sala e sai para fazer outras coisas. Aí esquece, eu não vou ali, eu esqueci que eu tinha que fazer compra, pode ficar aqui, você é de casa, está acomodado. Eu vou ali fazer umas compras, já eu estou aqui. É assim que a gente recebe visita em casa? Porque quando nós temos alguém chegando em nossas casas, o que nós precisamos é dedicar um tempo exclusivo para essa pessoa. Bons anfitriões vão fazer isso. Não é assim que nós fazemos através do nosso GECEL? Recebendo as pessoas que vêm visitar a nossa casa? Se eu não dedico um tempo exclusivo para a minha visita, eu não estou sendo um bom anfitrião. E é isso que Maria vai fazer aqui, em detrimento de Marta. Ao invés dela só abrir a sua casa e recepcionar Jesus, colocá-lo para dentro, ela vai tirar um tempo exclusivo para escutar aquilo que ele tinha para falar. E aí, trazendo aqui para o nosso dia a dia, quando eu recebi Cristo em minha vida, eu tenho dedicado um tempo exclusivo para Ele? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Quanto tempo é necessário para desenvolver um bom relacionamento? Um tempo exclusivo de dedicação. Quando nós estamos recebendo a Cristo dentro de nós, o ato de levantar as mãos e falar, nós te aceitamos como o único e suficiente Salvador da nossa vida, não é ainda o suficiente para que nós tenhamos uma intimidade plena com Ele. Não é só o ato de colocá-lo para dentro da casa, mas sim de dedicar um tempo exclusivo para Ele. Na nossa rotina atual, muitas vezes nós nos pegamos, eu já me peguei algumas vezes fazendo isso, nós nos pegamos indo para o trabalho e orando, fazendo alguma outra tarefa e conversando com Deus, e aí chega no final do dia, dá aquele senso de, eu conversei com Deus hoje o dia inteiro, está suficiente. Será que isso é o suficiente para desenvolvimento de um bom relacionamento? O que Maria nos ensina através de sua atitude aqui, é que ter um tempo dedicado e exclusivo para Deus é a boa parte que nós temos.
E é isso que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Um tempo exclusivo com o nosso Senhor. Para além disso, também temos a honra que Maria dá à sua visita. Porque as duas são excelentes em recepcionar. Uma através de suas tarefas, para que todos sejam atendidos. Mas Maria fica ali aos pés de Jesus, atenta a qualquer comando que ele possa dar. E se Jesus precisasse comunicar e precisasse de uma prontidão em alguma tarefa, quem será que estaria ali mais atenta àquilo que ele precisa? Marta que estava com seus afazeres? Ou Maria que estava aos seus pés, atenta à sua voz? No nosso dia a dia, naquilo que nós temos feito, eu tenho dedicado honra a Deus nesse tempo exclusivo que eu tenho tirado para Ele? Eu tenho honrado com um dos bens mais preciosos que nós podemos ter hoje em dia, que é o meu tempo, que é a minha atenção? Já conversou com alguém que enquanto você está conversando, ele está aqui, e você está conversando com ele e ele está aqui? Não é muito chato? Porque você percebe que a atenção não é exclusiva sua. Ele está dividindo a atenção com outra coisa. Quantos aqui entendem que Cristo é o nosso Salvador? Você entende que Ele é a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Se Ele é a melhor coisa que aconteceu na sua vida, você tem honrado Ele da mesma forma? O seu tempo tem sido exclusivo para Ele? A forma como você recebe é com completa atenção ao que Ele está querendo dizer? Maria também nos ensina que nós temos que ter ouvidos atentos a cada comando. Cada comando, cada palavra de Jesus, ela estava ali aos pés, perceba. Ela não estava só simplesmente no mesmo ambiente que Jesus, ela estava aos pés de Jesus. Prestando atenção em cada palavra que ele dizia. Muito provavelmente maravilhada com cada coisa que Jesus ia falando. Ele tem palavras de vida eterna para as nossas vidas. Não existe nada melhor do que estar na presença de Deus, escutando o direcionamento que Ele tem. E se Ele tem um direcionamento para a gente, nós precisamos estar atentos. Você acredita que Deus te criou? Acredita que Ele te planejou? Você acha que alguém que projeta algo vai projetar para nada? Se Ele te projetou, Ele tem algo para desenvolver através da sua vida. Só que na nossa rotina, às vezes, estamos mais como Marta, que está trabalhando, e não dedica o seu tempo a simplesmente entender o que Cristo quer fazer através de nós. Acima do nosso trabalho, acima dos nossos afazeres, está a presença de Cristo que é real em nossas vidas. Só que Maria nos ensina a ter uma atenção exclusiva, a honrar essa nossa visita e a ter ouvidos atentos ao comando de Cristo. Diga assim comigo, o mais importante é estar atento a cada instrução. Se eu não estou atento às instruções, muito provavelmente a probabilidade de errar, ela sobe. O exemplo que eu gosto de usar é como se eu tivesse deste meu lado um serrote e do meu lado de cá eu tivesse um martelo. E pedisse para vocês escolherem. Escolham uma dessas ferramentas. As duas são ferramentas, as duas são importantes. Mas escolham. E aí, sem saber o para quê, você vem e escolhe. E aí a turma que escolheu o serrote, eu viro para elas e falo assim, agora o seu desafio é martelar um prego com esse serrote.
Eu vou conseguir fazer isso? Com muito custo, talvez. Mas é a ferramenta adequada? Mas e se antes de eu distribuir, de eu falar para pegar as ferramentas, eu virasse e falasse assim, gente, nós temos um desafio como igreja. Nós precisamos pregar alguns pregos. E falar assim, agora venham todos e escolham a sua ferramenta. Qual ferramenta vocês acham que todo mundo ia escolher? Por quê? Porque eu estava atento ao comando que foi me dado. Marta, ela estava recepcionando Jesus em sua casa. Mas como que ela poderia saber o que Jesus queria, se ela não estava aos pés de Jesus, escutando cada palavra que ele estava falando? Às vezes, até meio que sem sentido, algumas coisas acontecem em nossa vida. Mas Deus, Ele gosta de ter os seus bem perto. Né? Isso que a palavra diz sobre como se fosse uma galinha que ajunta os seus pintinhos em suas asas. Por que eu digo isso? Uma vez eu estava num culto de terça-feira aqui, exausto, cansado depois do trabalho, e percebi que eu estava mais pescando do que prestando atenção. Eu virei para mim e falei, quer saber, eu acho que é melhor eu ir embora, porque eu não vou concentrar, eu não vou conseguir prestar atenção. E fui embora caminhando para casa. No meio do caminho, passei em frente a uma outra igreja que estava bombando, estava no momento de louvor. E o Espírito Santo falou comigo assim, por que você saiu dali? Eu falei, Deus, a gente gosta de barganhar, né? Deus, eu não estava prestando atenção. Não ia fluir, não ia entender nada do que estava acontecendo. Eu estou cansado. E ele falou comigo dessa forma. Eu prefiro que você esteja sem fazer nada, mas que esteja na minha presença. Às vezes nós pensamos que vamos alcançar Cristo através do que nós sabemos, do que nós fazemos. Mas a grande verdade é que tudo, 100% do que precisava ser feito, Cristo fez numa cruz por nós. Eu não preciso fazer mais absolutamente nada. Na verdade, existe uma boa parte para mim. Estar atento àquilo que Cristo me manda fazer. E é nisso que a gente percebe, através da vida de Marta, alguns pontos sobre como não recepcionar alguém em casa. E o primeiro desses é que ela se preocupa mais com os afazeres do que com a presença de Deus. Eu sei que aqui, principalmente as mulheres que gostam muito da casa limpa e tudo mais, vão, quando recepcionar alguém, vão querer que a casa esteja perfeita. Minha mãe mesmo não gostava que a gente levasse visita para casa sem avisar antes. Porque ela xingava a gente até. Porque tinha que estar tudo perfeito, tudo maravilhoso. O lugar que a visita nem ia entrar, mas tinha que estar tudo certinho. Porque nós gostamos de recepcionar e a pessoa vê que nós dedicamos uma atenção àquilo ali. E é isso que Marta está fazendo. Ela está recepcionando a Cristo e está preparando tudo. Mas, em um determinado momento, ela coloca os afazeres acima da própria presença de Cristo ali naquele lugar. A ponto até de chegar a cutucar Jesus para xingar a irmã dela. Se pega vendo as coisas, calma lá, eu estou trabalhando demais, Maria está ali parada. Se ela conversa com Jesus, falando para que Maria a ajudasse, que ele ordenasse que Maria a ajudasse,
é porque ela não considerava que o que Maria estava fazendo era importante. Às vezes na nossa rotina, a gente pensa que é perda de tempo, às vezes, ler o mesmo versículo várias vezes. Ler um livro que não vai me direcionar a uma carreira ou alguma coisa do gênero. Só que o que Deus quer fazer através da nossa vida exige tempo, exige dedicação. Para isso, nós precisamos estar atentos aos seus comandos, precisamos saber recepcionar. Mas precisamos também não colocar os nossos afazeres acima da presença de Deus. Porque às vezes nós estamos tanto no ímpeto de fazer, que esquecemos do principal. Cristo nos criou com um propósito eterno, de nos relacionarmos. E às vezes no muito a fazer, nós deixamos de lado as relações. Não só apenas com Cristo, mas também como igreja. Deus nos orienta a ser um povo, a ser um corpo só, justamente para que nós tenhamos e desenvolvamos aquilo que é o principal em nossa vida, que é relacionamento. Relacionamento com o seu povo, com a sua família, e relacionamento com Ele. E isso exige de nós tempo, exclusividade. O segundo erro que Marta vai cometer é que ela faz muita coisa que não necessariamente é precisa. Olha o que Jesus fala. Todavia, apenas uma é necessária. De novo, Jesus não estava falando que era errado trabalhar em sua casa para receber as pessoas. Não é isso que ele estava falando. O que ele estava falando é que Marta ainda não tinha entendido o que era melhor ser feito. Melhor do que trabalhar para Cristo é eu me relacionar com Ele. Melhor do que eu desenvolver um ministério para Cristo é eu ter uma intimidade com Ele. É ter tempo exclusivo para Ele. E você tem desenvolvido o seu tempo de exclusividade com Deus? O seu tempo de meditação é com qualidade? É semanal? É mensal? É anual? Ou você tem desenvolvido uma vida contínua de intimidade com Deus? O terceiro erro que Marta vai cometer é que ela critica sua irmã por não estar atenta ao que Cristo... Critica sua irmã por estar atenta ao que Cristo estava falando. Às vezes a gente se pega querendo que algo aconteça demais, nós estamos fervorosos nisso, que nós esquecemos que nem todas as funções são para todas as pessoas. Quando Cristo diz que nós somos o seu corpo, Ele diz que nós somos diferentes membros nesse corpo. Pergunta para vocês, a minha perna tem a mesma função que o meu braço? Por quê? Porque aonde elas estão alocadas são diferentes, o que é exigido delas é diferente, e isso é natural. Só que às vezes nós queremos que todos façam as mesmas coisas que eu faço. Se eu faço assim, fulano também tem que fazer assim. Só que eu aprendi uma coisa dentro de casa, que é muito importante, sobre responsabilidade. Cada um foi dada uma responsabilidade, algo que deve ser executado. E o que eu preciso fazer? Eu preciso estar atento à minha responsabilidade, ao que Deus colocou em minhas mãos. Então, antes de buscar qualquer coisa lá fora, a primeira coisa que eu preciso entender, qual que é a responsabilidade que Deus entregou em minhas mãos?
Pois se você tem uma família, a sua responsabilidade começa pelo seu lar. Se você tem filhos, a sua responsabilidade está aí, na criação dos seus filhos. Deus tem colocado em nossas mãos pequenas responsabilidades para que nós possamos participar do governo dele. Mas às vezes, no muito fazer, nós negligenciamos até mesmo a nossa família. Existe um versículo que ele é muito duro, que fala sobre aquele que não dá atenção para os seus, inclusive, principalmente para os de sua casa, este tem negado a fé, e é pior do que um descrente. Deus, ele nos orienta a darmos atenção às responsabilidades que ele tem colocado em nossa vida. Só que no muito fazer, às vezes, não estamos atentos àquilo que de importante ele colocou em nossas vidas. Então, se eu tenho como principal em minha vida Jesus, os meus atos têm que condizer com isso. Eu preciso ter tempo para desenvolver este relacionamento com Ele. Ele precisa ser a minha prioridade diariamente. O que eu faço nele é muito mais importante do que eu faço lá fora. Até chegar ao ponto de que tudo que eu faço aqui dentro e lá fora seja para Ele. Deus nos comissiona a levar a sua palavra, mas para isso nós precisamos estar atentos e não permitir que essas coisas, que essas formas ruins de receber alguém dentro de casa aconteça na nossa recepção dele em nossas vidas. E por último, diga comigo assim: o mais importante é servir a Cristo. Mas calma lá, Alex, você acabou de falar sobre Marta, que ela estava errada, serviço demais. Você vai falar comigo que o mais importante é serviço? Presta bastante atenção. O que Maria faz antes de ir ao serviço? Ela para e se assenta aos pés de Cristo. A grande questão é que o serviço é importante em nossas vidas. Deus não nos deu uma fé morta, mas uma fé ativa, uma fé operosa. E para isso eu preciso trabalhar. Só que antes do trabalhar, eu preciso estar atento àquilo que Deus tem para fazer através de mim. Deus tem comunicado no seu dia a dia sobre aquilo que Ele quer fazer através de você? Você tem estado atento à voz do Senhor te direcionando aquilo que você faz? E eu não estou falando de simplesmente um ministério ou algo desenvolvido na igreja. Quando você acorda, você fala com Deus: Deus, eu estou indo trabalhar, que tudo que eu faço ali seja para a sua honra e glória. Deus, eu estou saindo e eu vou ali para a minha faculdade. Tudo que eu disser, tudo que eu fizer ali, que seja para te glorificar. Às vezes nós colocamos o mundo espiritual dentro de uma caixinha e separando as coisas. Existe o Alex que é o profissional, existe o Alex espiritual, existe o Alex pessoal, familiar. Só que Deus não nos dividiu. Todos esses são eu mesmo. Só que às vezes eu tenho colocado acima do que Deus quer fazer em minha vida, as minhas próprias vontades. E para servir a Cristo, eu preciso fazer o que Maria vai fazer ali, que é entregar honra ao que Ele é, a quem Ele é e ao que Ele faz. Olha só o que essa mesma Maria vai fazer algum tempo depois. Abra sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. João 12, do 1 ao 3.
diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Nós não estamos conversando da mesma passagem. Algum tempo depois, na casa de Simão, estava lá Jesus, Lázaro, Maria e Marta vão ali porque eles estavam no mesmo povoado. E ali Maria toma uma atitude de pegar um frasco de um perfume que era muito caro. Tanto que a Bíblia ressalta isso. Não era um perfume qualquer. E o que ela faz? Ela derrama isso sobre os pés do Senhor. Porque além de Maria mostrar que aquilo que ela tinha de precioso, que era o tempo, ela dedicava exclusivamente a Deus, ela também pega os seus bens, que também eram coisas preciosas, e não tem problema em derramar isso aos pés de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, Deus tem acesso. Está ao alcance das coisas que Deus tem me pedido para fazer, do que Ele quer fazer através de mim. Além disso, ela prova que Jesus é o mais importante em sua vida. Não existe bem nenhum que seja maior do que Jesus na vida dela. Não existe tempo nenhum que seja maior na vida dela. Só que existe algo que às vezes nós não notamos, que nós não percebemos, e que sutilmente às vezes vai tomando o lugar e a centralidade de quem Cristo é, que é o nosso eu. De novo, na primeira passagem, Marta estava preocupada com seus ofícios, porque muito provavelmente receber alguém em casa e não estar com tudo ajeitado deveria ser um motivo de vergonha. Se hoje para a gente isso é. Mas Maria, ela não se preocupa com a reputação dela naquele momento. Ela se preocupa em estar atenta a cada palavra do Senhor. E às vezes a nossa reputação, quem nós somos, toma à frente em detrimento do que o Senhor quer ser em nossas vidas. Maria estava disposta a manchar a sua reputação para estar atenta ao que Deus queria fazer na vida dela. E isso é recompensado, por quê? Porque ela é usada para preparar o próximo passo de Jesus. Nessa passagem aqui que nós temos, que nós acabamos de ler em João 12, Jesus estava a 6 dias da Páscoa, do momento de sua morte. E o que Maria faz é prepará-lo para este momento. Só que mais do que isso, olha o que o texto de Marcos, no capítulo 14, vai dizer, no verso 6. Este mesmo contexto, Jesus vira para os seus discípulos que se inquietam ali, falando, nossa, ela não devia ter gastado todo esse perfume aqui, a gente poderia ter vendido, poderia ter doado aos pobres. E Jesus diz assim, deixem-na em paz, disse Jesus, porque estão a perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou um perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. O fato de Maria parar para estar atenta a cada direcionamento que Deus deu a ela,
fez com que o que ela fez fosse memorável até os dias de hoje. Às vezes nós nos contentamos com uma vida de miséria, de coisas que dão e não dão certo, e está tudo bem. Mas não é isso que Deus preparou para a gente. Se um pai e uma mãe têm muito zelo pelos seus filhos e querem vê-los vencendo, quanto mais Deus. Só que às vezes, o que está dando de errado é porque nós estamos mais ligados ao muito fazer do que ao escutar o direcionar de Deus. Precisamos estar atentos à voz de Deus para viver isso que Maria está vivendo aqui. Ser lembrado por gerações. O que Deus tem para fazer através da sua vida é excepcional. Basta você estar atento àquilo que Ele quer fazer através de você. Amém? Caminhando para o final, Maria, ela queria apenas escutar o que Cristo tinha para ela. E ouvir a voz de Jesus foi o suficiente para levá-la a uma vida memorável. Se nós estivermos dispostos a criar uma rotina de relacionamento genuíno com Cristo, Ele nos levará a uma vida memorável. E olha como que ele termina o verso 42. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não importa a adversidade que surgir na sua vida, não importa o problema, não importa a conta que precisa ser paga. Se você escolher centralizar a sua vida em Cristo, isso não lhe será tirado. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então eu gostaria de te convidar a ficar de pé e a colocar em seus pensamentos agora, se existe alguma coisa em nossas vidas que tem sido ainda maior e mais importante do que estar na presença de Deus. Será que existe alguma coisa nos meus ofícios, no meu dia a dia, que eu tenho colocado acima da presença do Senhor? Será que a minha rotina foi construída para glorificar a Deus? Eu ainda sigo numa vida de simplesmente sobreviver? Feche seus olhos. E nesse momento, faça uma oração sincera a Deus. Apresente como tem sido a sua rotina. Apresente o que você tem feito. E seja sincero, Senhor, talvez eu ainda não consegui tirar esse tempo exclusivo que eu preciso ter para o nosso relacionamento. E para ser sincero, eu também não enxergo como que eu posso fazer isso. Peça a Ele um direcionamento que eu tenho certeza que Ele vai ter todo o prazer do mundo de direcionar a sua vida a uma vida de prazeres, de delícias ao lado dEle. Deus, nós estamos aqui entendendo, Senhor, que o Senhor tem muito mais para fazer em nossas vidas. Senhor, nós queremos dedicar toda a nossa rotina, tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós somos, diante de Ti. Porque entendemos que nada disso, Deus, nada disso é mais valioso do que a Tua presença. Nós queremos ser mais em Ti, Senhor. Nós queremos avançar mais em Ti, Deus. Queremos mais trabalhar em Ti. Mas antes, queremos estar atentos ao Teu direcionar e aquilo que o Senhor tem para comunicar com cada um de nós.
Fala aos nossos corações, Senhor. Direciona as nossas vidas para que possamos, de fato, viver o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. E o que nós lemos hoje, que a melhor parte é estar na Tua presença. Não existe nada maior ou melhor do que estar na Tua presença, escutando a Tua voz, vivendo o Teu direcionar para as nossas vidas. Senhor, usa-nos como instrumentos em Tuas mãos, direciona-nos, ensina-nos a ter uma rotina de prazer em Ti, de tempo exclusivo contigo. Fala conosco, usa-nos na Tua presença, Deus, no nome santo de Jesus. Nós queremos ser usados, nós queremos ser trabalhados em Ti. E se é necessário, Senhor, que o nosso eu morra, ajuda-nos, Senhor, a matá-lo diariamente, para que a Tua glória se manifeste diariamente em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bons administradores dos nossos recursos, do nosso tempo, dos nossos afazeres, para que a nossa vida venha mostrar para todo mundo que o Senhor é a centralidade, Senhor, daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos. Usa-nos, Senhor, na Tua presença. Eu te peço, Deus, no nome santo de Jesus. Toma as nossas famílias, toma, Senhor, no nome de Jesus, os nossos lares. E ajuda-nos, Senhor, a sermos bons anfitriões da Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado por este privilégio de morar dentro de nós e de ser presente diariamente, a cada instante, em nossas vidas. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.